Olá, eu sou Ivan Silva, faço parte da Orquestra Sanfônica de Teresina. A minha função aqui é coordenar esse grupo com o maior prazer, fazer os arranjos que a gente chama de maestro da Orquestra Sanfônica. Muito prazer. A Orquestra Sanfônica é um projeto que começou em 2013 e a ideia de criar o grupo foi quando Lázaro do Piauí, que eu considero assim, dos maiores representantes assim, da cultura popular aqui, vindo desse gênero do forró, né? Ele é um grande compositor dessa área, e nessa época, em 2013, ele era presidente da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, né? Secretaria de Cultura do município, e ele teve a ideia de criar uma orquestra de sanfona, né? E aí ele me convidou, Ivan, tô com essa ideia, me convidou para ver se eu tomava a frente de fazer os arranjos, de ensaiar os sanfoneiros, e eu, de pronto, aceitei o convite, e como aqui, assim, institucionalmente, pela prefeitura, assim, não tinha aulas de sanfona, tinha aulas de música, mas de sanfona especificamente não tinha. E aí, para a gente criar uma orquestra, teria que já vir de antecedentes, de aulas, né, para com os alunos criar. Mas como não tinha, a gente, não, então vamos chamar tudo que é de sanfoneiro que a gente conhece, vamos divulgar aí boca a boca, e quem topar, a gente cria com esse. E foi o que a gente fez, chamamos todos os amigos, todos que a gente conhecia de sanfoneiro, juntamos todos e preparamos umas 3, 4 músicas, ensaiamos assim uns 3 meses de graça, entendeu? Assim, por conta da gente, para mostrar para o prefeito. Aí ele aprovou e isso nasceu em 2013. É também interessante falar que, nessa época, Dominguinhos, que é um dos maiores acordeonistas do Brasil, né, que é o sucessor de Luiz Gonzaga, nessa época ele estava passando por um problema de saúde muito sério, isso era em março de 2013, e vindo a falecer em julho do mesmo ano. E ele também tem parcerias com o Dominguinho, o Lázaro, né? E a gente resolveu, na época, homenagear Dominguinhos ainda em vida, colocando o nome da orquestra, a Orquestra Sanfônica Seu Dominguinhos. E hoje a gente já está aí com 11 anos de existência, as coisas vão se modificando, vão evoluindo. Hoje a gente é a Orquestra Sanfônica de Teresina. Um dos maiores desafios foi o quê? Foi juntar a rapaziada, preparar, porque a gente inicialmente, como eu falei no início, a gente juntou todos os sanfoneiros. E ninguém tinha assim, conhecimento de partitura de música, de arranjo, então o início foi difícil para a gente preparar essas 3 músicas que a gente tinha que preparar para apresentar para o prefeito, para ver se ele aprovaria. Então, para a gente fazer uma coisa bonita, isso foi um desafio assim, que a gente enfrentou inicialmente. Quando a gente começou, não tinha aulas de sanfona especificamente. A partir daí, o Palácio da Musa nos recebeu e a gente começou a abrir turmas para sanfonas, e no decorrer do tempo isso motivou, com as apresentações também da sanfônica, isso motivou a comunidade, motivou a juventude, inclusive crianças. Outra coisa também, mulheres, não era comum a gente ver mulheres tocando sanfona. Então, eu acho que a orquestra ela teve essa função de estimular, e a comunidade procurar exatamente fazer aula, e nisso a gente já tem frutos, inclusive na orquestra, que é fruto desse trabalho. Também, como eu falei antes, quando iniciou a orquestra, os sanfoneiros que a gente chamou para compor, não tinha aquele conhecimento musical, não tinha aquela coisa de técnica, e no decorrer do tempo foram se interessando, até pela necessidade, né, de estar na orquestra, de cumprir com o seu papel como musicista da orquestra, vem se interessando, e isso é uma evolução no meio da categoria.
A gente, como a gente começou em 2013, de lá para cá a gente já vem, e também a gente é um projeto que tem um apoio da prefeitura, e essas coisas assim, a cada gestão tem suas mudanças, né? E eu acho que os momentos mais assim, marcantes para a gente são esses, quando a gente fica naquelas incertezas, quando vai mudar de gestão, o que será que vai acontecer, para onde vai, quais serão os apoios que a gente vai ter, que caminho a gente vai seguir. As dificuldades são mais ou menos por aí, os momentos assim que a gente mais marca na gente. Mas também tem muitos momentos bons, tem shows maravilhosos, como vocês estão vendo esses troféus aqui, são momentos que a gente se apresenta e as pessoas reconhecem o trabalho que a gente faz. Isso marca muito a gente, né? Inclusive a gente fica com essas lembranças. Tem hora que a gente fica olhando, a gente está realmente fazendo um trabalho e o povo reconhece. Meu nome é Écore Nascimento, sou musicista da Orquestra Sanfônica há 7 anos. A minha referência é inclusive a Orquestra Sanfônica, porque antes de eu me interessar por sanfona, eu já era muito fã da orquestra, assistia a todos os concertos da Orquestra Sanfônica, e eles são minha grande referência, né? Os músicos do Piauí, nossos músicos, que hoje são meus colegas, eu já era muito fã deles. E quando a gente começa o estudo de acordeon, que passa pelos nossos professores, inclusive a gente tem contato com eles e com os grandes mestres do acordeon no Brasil, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, e também pela influência feminina, a gente acaba pesquisando e descobrindo muita coisa. Luci Alves foi uma das primeiras referências femininas para mim no acordeon, e hoje, no Brasil e aqui em Teresina também, através de nossos cursos, a gente percebe a maior quantidade de meninas se matriculando nas aulas, e a gente hoje vê a orquestra com bastante público feminino, não só assistindo, mas tocando também. O nosso repertório, ele é bastante diversificado, ele traz a influência da música nordestina. O maestro geralmente propõe o repertório, mas a gente também dá sugestões. E o que é interessante perceber é que nos arranjos a gente vê uma mescla entre elementos eruditos e populares, o que torna a nossa orquestra única. A gente viaja hoje, muito pelo Brasil, já fomos convidados para festivais fora do Piauí, e a nossa orquestra ela tem um diferencial, né? A gente traz a música nordestina no acordeon, mas a gente traz elementos clássicos também da música erudita, misturado com o popular, fica uma coisa muito bonita. A memória mais marcante minha dentro da orquestra foi no concerto Frevo Sanfonado. Nós apresentamos um concerto público ao ar livre e pessoas do Pernambuco vieram para cá, para o Piauí, nos prestigiar. Isso me deixou muito emocionada, nos fez ver a importância e o impacto do nosso trabalho pelo mundo afora, né? Pelo Brasil afora. Então eu fiquei muito emocionada quando vi nosso trabalho alcançando outros públicos. Uma das músicas que eu mais gosto de tocar com a orquestra é Feira de Mangaia.
Olá, gente, eu sou Isaac Prado, faço parte da Orquestra Sinfônica de Teresina desde o início. Eu tinha 10 anos, né, na época eu recebi o convite do querido Lázaro, do Piauí. Para mim foi um momento muito marcante, né? Até então era a primeira orquestra sinfônica do estado, uma coisa única. Então eu fiquei muito feliz, né, de rever alguns amigos, o maestro Ivan Silva, que foi meu professor quando eu comecei a tocar com 6 anos de idade. Então foi um momento muito marcante para mim fazer parte, e até hoje fazer parte dessa orquestra. Acho que a orquestra tem uma função fundamental para isso, né? E principalmente para pessoas como eu que começaram a tocar mais cedo, né? Ver a orquestra, acho que acaba a pessoa se cativando. E a orquestra tem essa função realmente de estimular, de incentivar pessoas a tocarem o instrumento, né? A valorizar a sanfona, que é um instrumento tão nordestino, tão nosso. É sempre incrível, né? A energia que o público transmite para nós, né? Repassa para a gente. É sempre único, né? O nosso show. O público recebe isso de forma assim, impressionante, né? Vibram com a gente, aplaudem, interagem. É sempre incrível a nossa interação com o público. Olha, são tantas histórias ao longo desses 11 anos de orquestra, né? Eu acredito que escolher agora especificamente uma, eu não vou conseguir, mas acho que o que me marca mais foi fazer parte disso desde o começo, de ver de perto a sua desenvoltura, a formação, né? Eu acho que isso foi o grande momento. Então, gente, eu sou o Luiz Marcos, músico da Orquestra Sinfônica e segundo maestro, também trabalho com a parte didática de ministrar aulas e vou apresentar aqui a sanfona para vocês. Eu tenho o teclado na mão direita, o fole aqui no meio e os baixos aqui na mão esquerda. Tenho aqui as alças, onde eu me abraço com a sanfona, eu vou ter esse apoio, né, de manusear ela. Aqui a alça da mão esquerda, abrir o fole, os registros, né, timbre, né, violino,
os registros dos baixos também, onde tem um baixo mais grave, mais agudo. E é isso. E minha história com a sanfona, eu venho de uma família de sanfoneiros, onde eu tenho mais 2 irmãos que fazem parte da orquestra, e aí já entra mais também nessa história da orquestra, né? Que para mim é um prazer estar participando desde o início e ver assim, a mudança do início até agora da orquestra é muito bom. Então, uma das músicas que eu gosto muito é Lamento Sertanejo, de Dominguinhos e Gilberto Gil. E eu vou fazer com a orquestra. Eu sou Ana Lívia Bastos e eu sou estudante de sanfona há mais ou menos 5 anos. Eu comecei de forma autodidata, então comprei uma sanfona. Na verdade é um sonho bem antigo, né? Desde muito novinha assim, eu quis aprender. Eu via também as apresentações da Orquestra Sanfônica, eu me inspirava, mas não tinha tido a oportunidade, a logística de começar a fazer aula. Então, eu consegui comprar uma sanfoninha pequena, comecei a estudar sozinha, depois consegui trocar, comprar uma um pouco maior. E chegou um momento que eu senti a necessidade das aulas, né? E aí, durante o isolamento social, eu comecei a fazer aula com o professor Luiz Marcos, cheguei a fazer algumas aulas, mas eram online, e aí eu não consegui me adaptar. Então, a minha história com a sanfônica já começou aí, né? Porque é através do projeto da sanfônica aqui do Palácio da Música. Então, fiz essas aulas, não consegui me adaptar. Quando passou, quando as coisas acalmaram mais agora, recentemente, esse ano, eu comecei a fazer aula com o professor Ivan, nosso maestro, né? E aí, quando ele me viu, fiz algumas aulas e ele me convidou. E aí eu me senti assim muito insegura. Eu disse, não, professor, ainda estou aprendendo e tudo. Mas eu entendi também que estar aqui é parte da minha trajetória de aprendizado. E falar também que a minha história com a sanfona vem muito do circo, porque eu sou artista circense, eu sou acrobata aérea, sou acrobata de solo, e eu sempre, no circo tem muito acordeon, né? Tem muita aquela coisa, então a minha história vem muito daí. E também eu componho algumas músicas, algumas canções. Tem uma música que eu compus, que é uma das minhas preferidas, que é assim.
Eu dei para essa música o nome de Valsa Descompassada, não porque que ela seja descompassada, né? Mas pelo contexto da criação dela, que ela foi criada dentro de um espetáculo circense que eu tenho, né? E aí quem usa ele é um acrobata, então por isso eu dei esse nome para a música. E é uma valsa e tem muito nessa linguagem que me inspira muito, que é a linguagem da música de acordeon circense. A primeira vez que eu subi no palco com a orquestra, eu estava muito nervosa. Isso é tudo muito recente, né? Porque eu entrei esse ano. Eu estava muito nervosa, mas eu fiquei encantada, assim, com a sensação de tocar com o coletivo, sabe? Eu me senti muito abraçada e me senti mais confiante na hora de executar. E a vez que foi mais marcante para mim foi uma apresentação recente, que foi no Festival de Inverno de Pedro II, porque estava assim, a plateia muito animada, estava muito cheio, estava muito bonito, a orquestra todinha no palco. Foi a vez mais marcante para mim. Sou Tairo Silva, músico, né? Um trabalho de 20 anos como artista em Teresina. Tive o prazer e a oportunidade de participar da orquestra desde a sua concepção, há 11 anos atrás, em 2023, né? De vê-la amadurecer, crescer e chegar até ao período de hoje, que eu considero que sejam os períodos áureos da orquestra, onde ela se encontra bastante consolidada em Teresina, consagrada pela população da nossa cidade, como, né? A gente se apresenta em diversos lugares e a gente sente esse sentimento da população, né? De amor, de respeito por tudo que a gente construiu nesses 11 anos. E para mim é sempre motivo de alegria poder compartilhar desses momentos com os nossos companheiros aqui. Então, eu venho de um berço musical, né? Que eu tive a oportunidade de ter contato com muitos instrumentos, né? E aprender alguns. E o acordeão ele veio de uma forma tardia, assim, um pouco, já era quase chegando na fase adulta, né? Mas aprendi, foi um instrumento que a priori foi aprendido por necessidade, né? Na nossa época, 2013, por ali, 2012, era muito difícil você encontrar um sanfoneiro desocupado, né? Por ser um instrumento muito solicitado no meio artístico. E eu tocava percussão, tinha um grupozinho de forró, e sempre necessitava de ter um sanfoneiro para me acompanhar, né? Então tinha aquela dificuldade, os sanfoneiros estavam sempre muito ocupados, muito cheios de serviço, né? Inclusive, nossa amizade aqui partiu disso, né? A gente começou a orquestra, mas todo mundo já era amigos, colegas, conhecidos, a gente já trabalhava juntos há muitos anos. E por enfrentar toda essa peleja de não ter sanfoneiro para me acompanhar, certo dia eu resolvi que eu iria, por cima de pau e pedra, aprender a tocar sanfona, né? E assim eu fiz, demorou muitos anos, acho que até hoje eu ainda aprendo. Acordeão é um instrumento muito vasto, então você tem que estudar a vida inteira, né? São muitas vertentes que ele segue. Mas hoje eu consigo trabalhar com o instrumento, graças a Deus, e ganhar a vida com isso, graças a essa atitude que eu tive, essa dificuldade que eu passei no início, para poder me incentivar a ir adiante. Dois grandes ídolos que me influenciaram nessa minha história com o acordeon, quando eu iniciei. Um foi meu pai, né, Lázaro do Piauí, que foi quem me convidou também para participar
do início da orquestra. E outro foi um grande ídolo também, que é Santana Cantador, que é um dos grandes intérpretes de forró que nós temos hoje no Brasil, que eu considero um grande artista. E um grande ídolo para mim, que eu tive a oportunidade de ter a participação deste grande artista muitos anos depois, em um CD que eu gravei. Aí quando eu comecei a tocar o acordeon, foi escutando as músicas de Santana, né? Os CDs que ele cantava. E uma dessas é A Natureza das Coisas, chamada de Se Aveste Não, carinhosamente, né? Se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Aí surgiu o Tairo Silva cantando Santana, depois veio outros artistas, como Dominguinhos, primeiramente para a parte instrumental, né, influências de Dominguinhos, parte intérprete, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Luiz Gonzaga, né, que é o genitor de tudo isso aqui, dessa nossa paixão pelo forró, pela sanfona. Tudo isso partiu de Luiz Gonzaga. O bom sanfoneiro, ele precisa entender que ele pode tocar o que ele quiser, jazz, né, pode tocar música instrumental erudita, mas ele não pode esquecer das raízes que o conduziram até lá, que é o nosso Luiz Gonzaga, criador do baião, do shot, do chachado, de toda essa linha que a gente toca. A gente sempre pensa no futuro, mas assim, o que a gente quer é um pouco amadurecer mais, que na verdade estes 11 anos a gente teve trabalhando um pouco assim, sem muito direcionamento, e hoje a gente já amadureceu, já percebe-se que a gente precisa amadurecer mais, e a gente tem alguns projetos para seguir de uma forma bem mais profissional, e a gente ter um âmbito de forma nacional, não só local. Isso é os sonhos que a gente tem. É tanto problema que a vida tem hoje em dia, a coisa é tão difícil, e a música ela alimenta a alma, ela te traz paz, e seja profissionalmente ou só por hobby, aprenda a tocar um instrumento, mesmo que não seja sanfona, mas um instrumento que você se identifica, alguma aptidão que você tem. Faça isso, que isso pode mudar o mundo.
Com certeza serão bem-vindos aqui na nossa orquestra. E, ó, eu comecei muito jovem, né, como eu falei, com 6 anos de idade. Então, comecem, tá? Não importa a idade, mas comecem. O instrumento é um instrumento fantástico, belíssimo. Então, estudem, se dediquem, que com certeza vocês vão evoluir e, quem sabe, estar aqui com a gente.